Fala aí, galera. Eu sou Murilo Tassi, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce. E hoje nós vamos falar sobre Receita Saúde. Eu tenho recebido dúvidas recorrentes sobre esse tema e decidimos hoje gravar um vídeo com os maiores erros, as maiores recorrências de dúvidas. Então o título é O erro com o CPF do paciente que pode te custar 75% de multa. Murilo, que história é essa? É a grande realidade hoje. Infelizmente, por falta de conhecimento, e a Receita Federal não está nem aí se você tem ou não tem conhecimento, a Receita. Eu sim, eu estou aqui para justamente trazer conhecimento para que você não precise passar por isso, ser notificado, ser intimado e tomar uma multa de 75%. Então vamos falar hoje para os profissionais da área da saúde. Você que é psicólogo, advogado, você que é psicólogo, você que é médico, você que é psiquiatra, dentista, enfim, você que está na área da saúde e é obrigado a fazer a emissão do Receita Saúde. Então, vamos falar hoje sobre essa questão dos erros mais frequentes e que tem levado muitos profissionais da área da saúde a tomar essa multa de 75%. O erro mais perigoso da área da saúde. O cenário comum: paciente se recusa a fornecer CPF na consulta. Você emite o recibo só com o nome do pai para facilitar. Só com o nome do paciente para facilitar. Quem nunca? Parece até um paradoxo, porque na maioria das vezes a pessoa ela quer o recibo do profissional da área da saúde porque ela gera uma dedução. Isso acontece muitas das vezes com aquele contribuinte que não tem uma justificativa de caixa. O que significa isso? Gastou mais do que recebeu. Então, ele evita tirar, por exemplo, vai no mercado, pergunta, nota fiscal com CPF? Ele, não. Vai pagar um estacionamento, nota fiscal com CPF? Não. Ele não tira nenhuma nota, nenhum recibo com CPF, porque ele não tem como justificar o rendimento. Então, isso é um dos cenários mais comuns. Na hora que o profissional da área da saúde fez ali o seu trabalho, atendeu o paciente, vou emitir o Receita Saúde, porque ele sabe que ele é obrigado. E aí o que acontece? O paciente não emite com o meu CPF. Então isso é uma coisa que tem levado muitos profissionais. Aí ele, para poder tentar ajudar, o que faz? Emite com o nome do paciente e cai na malha. A consequência, multa de 75% sobre o valor de todas as consultas não declaradas corretamente. A realidade, essa gentileza pode destruir suas finanças e comprometer o seu consultório. Muito cuidado, porque muitas das vezes você quer ajudar o seu paciente, você quer que ele não tenha... você atender essa solicitação dele e você está caindo numa armadilha. Qual a sua maior dificuldade na declaração de recebimentos? Vamos resolver juntos o problema crítico. Receita Saúde, a obrigação que você precisa conhecer. O que é? Obrigação legal informar a Receita Federal. O que nós precisamos entender primeiro com Receita Saúde? É uma exigência de uma obrigação acessória. Lembra que eu sempre falo do carnê-leão, que profissional liberal que faz na sua pessoa física para outra pessoa física e tem ali seus pacientes ou seus clientes e passou o valor total no mês da primeira faixa da tabela do IR de R$ 2.259,20, hoje que eu estou gravando, ele é obrigado a fazer o carnê-leão? A mesma coisa a Receita Saúde. A Receita Saúde não é uma opção, é uma obrigação acessória. Então, nós começamos por esse ponto. As sanções que podem quebrar o seu consultório, que podem quebrar a sua vida financeira. Vamos lá. Primeiro, detecção automática. Ou seja, o sistema vai cruzar todos os dados. O paciente deduz 3 mil, você não foi detectado porque você não emitiu o recibo saúde. Então você vai para a malha fina. E o seu paciente também. Olha só que constrangimento. Além de você ir para a malha, você vai levar seu paciente. Porque ele vai lançar o recibo, quer dizer, vai lançar a sua despesa que teve com você, porque isso deduz no imposto de renda, mas você não emitiu o recibo saúde. E aí o que vai acontecer? Os dois para a malha fina. 2. Intimação oficial. Você fez isso, não emitiu o recibo saúde, foi para a malha fina e recebeu a intimação oficial. A Receita Federal convoca para esclarecimentos. E aí, nesse momento, não adianta retificar, não adianta você querer fazer o carnê-leão, você já foi intimado, você já está numa ação fiscal.
O seu paciente, depois que a Receita resolver esse problema com você, ele sai da malha. Mas você vai ficar passivo dessa omissão, então dessa multa de 75%. 3. Lançamento do débito. E aí o que vai acontecer? Cobrança do imposto não pago sobre os valores omitidos. Então a Receita ela vai pegar o valor que devido de imposto, vai botar 75%, vai pegar o valor imposto da época que deveria e vai corrigir com juros e multa. Olha, você deveria pagar 10 mil, não pagou. Então você vai ser multado, o imposto devido em 10 mil, então você vai ser multado em R$ 7.500 e esses 10 mil que é o imposto devido vai ser corrigido com juros e multa. Então uma dívida que era de 10 mil pode chegar aí 16, 17, até 20 mil reais. A Selic hoje está alta pra caramba, você sabe disso. Então olha só o perigo que você corre e não fazer apenas a emissão do Receita Saúde, que é uma obrigação acessória. 4. Aplicação da multa, 75% sobre o imposto devido, mais juros de Selic. Omitir Receita Saúde para economizar 27,5% pode custar um imposto de mais 75% de multa e juros, a conta nunca vai fechar. Lembra que eu falei? 10 mil pode chegar aí até 20 mil reais. Proteja o seu patrimônio, porque quando a gente fala disso, você já começa a colocar o seu patrimônio sujeito a isso, porque a Receita vai cobrar. E aí pode chegar o momento de penhora. Isso é uma realidade. Aquele imóvel que você comprou com tanta dificuldade, aquele imóvel, aquele carro, aquela moto, tudo isso pode ser entrar em leilão, pode ser penhorado. Muito cuidado. Sua segurança fiscal. Conhecer essas regras é essencial para manter seu consultório funcionando sem sustos da Receita Federal. Compartilhe este conhecimento com colegas da sua área. Então, tão importante de você estar recebendo esse vídeo esclarecedor é que outras pessoas que você conheça não precisem passar. Lembre-se de uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos. A pessoa inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com o erro dos outros. As 7 dúvidas mais perigosas sobre o profissional da área da saúde e o Receita Saúde. Primeiro, paciente recusa a fornecer o CPF. Foi o que a gente falou, é a situação mais comum e o que acontece. Já expliquei aqui. 2, paciente menor sem CPF. Olha, eu já acho isso muito difícil, porque a minha sobrinha que hoje tem 7 anos, ela já saiu da maternidade com a identidade de CPF. Mas, sei lá, por acaso não tem CPF, que eu não acredito, você vai ter que colocar o quê? O CPF de quem é o responsável. Mas não pode deixar de lançar sem o CPF. Afinal, se ele não tem CPF, ele depende de alguém. Ele é dependente. Então, se ele é dependente, você vai lançar em quem está pagando. Pai paga, filho é paciente. Qual o CPF informar quando o paciente são diferentes? Aí você tem que entender o seguinte. O paciente é o filho. Ele que pagou? Não, foi o pai. Então, o pagador é o pai e quem usou ali aquela despesa é o filho. Beleza. O pai, como pagou, pode usar na declaração do imposto de renda? Depende. Por que depende? Porque para ele poder usar, o filho precisa ser dependente dele. Então, como ele já é dependente porque o pai que está pagando, provavelmente ele já entra na declaração. 4. Pagamento parcela. Olha, isso antes do Receita Saúde era um problema sério. Como eu peguei malha fina e a culpa era do profissional, a culpa era do paciente, a culpa era de nenhum dos dois, a culpa era da legislação. Por quê? Você, pessoa física, trabalha para o sistema de caixa. É aquilo que eu sempre falo, é quando o dinheiro entra ou sai do seu bolso. E aí o paciente pagava no cartão de crédito parcelado. Para ele já tinha uma dívida com o banco e ele já quitou a dívida com o profissional, então ele já pagou. Para ele era o valor total e não estava errado. Mas para o profissional da área da saúde, era quando ele recebia. Ele ia receber cada vez. Foi parcelado 10 vezes, então todo mês ele recebia. Ele lançava no carnê-leão conforme ele ia recebendo. Não estava errado. Só que isso gerava o quê? Malha fina. Agora não. Agora é quando emite o Receita Saúde. Então, o paciente, o profissional, parcelou em 10 vezes, ele vai fazer 10 vezes o Receita Saúde. Se ele fizer numa só, ele vai pagar o imposto sobre aquele valor total. Então, a melhor coisa é o quê? Todo mês, quando ele entrou, ele emite o Receita Saúde. E assim sucessivamente. Quando o contribuinte, o paciente, for fazer a declaração, já vai vir isso automático pela pré-preenchida. Fica a dica aí. 5. Correção de erros. Como corrigir lançamento incorreto no carnê-leão? Porque o Receita Saúde, ele já fala direto com o carnê-leão. Na hora que o profissional da saúde, ele já emite, já vai direto com o carnê-leão. E aí já faz o quê? Já fala direto com o imposto de renda do profissional da saúde e já fala direto com o imposto de renda do paciente.
Está tudo amarrado. Você já notou? Então não inventa moda, porque já está tudo entrelaçado, tudo cruza. Não tem como ser diferente. Cancelamento de pagamento. Cheque devolvido, Pix estornado. Como proceder? Existe um tempo para cancelar e você vai ter o outro tempo para você poder fazer o estorno desse valor. Passou 10 dias, não tem como cancelar. Você sabe disso, que a legislação da Receita da Saúde faz isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai lançar isso como uma despesa de estorno. Você vai fazer lá no seu livro caixa uma conta, não tem isso aí no que vem padrão da Receita Federal, você vai fazer uma conta de estorno, de cancelamento. Aí você vai lançar esse valor que você recebeu como um pagamento e vai fechar o seu imposto, ok? Tenha isso documentado durante os 5 anos, porque a Receita Federal pode não entender isso e você precisar comprovar. Olha, eu fiz, mas o cheque devolveu, o Pix foi devolvido, ele não gostou e pediu cancelamento. Existem todas essas possibilidades, mas você tem um prazo para cancelar. Só que passou desse prazo, não tem como cancelar. Você vai pagar imposto sobre esse Receita Saúde emitido. O que você vai fazer? Despesa dedutível, estorno de pagamento. Ok? E sétimo, consultas de baixo valor. Sim, a declaração é obrigatória para todos os valores. Ah, mas a minha consulta é de R$10. Tem que emitir. É de R$50. Tem que emitir. Não tem jeito. Teve ali o serviço prestado, o profissional da área da saúde tem que fazer o Receita Saúde para o CPF de quem está pagando e saber se é o próprio que está usufruindo ali daquela consulta, daquele procedimento, ou se é um dependente dele. E aí agora a gente vai falar rapidinho aqui de um passo a passo para fazer o Carnê-Leão, sendo que tem vídeos aqui na prática. Mas para a gente poder encerrar, passo a passo para fazer o Carnê-Leão. Para emitir, primeiro, acesse o Carnê-Leão via web. Você tem que ter o Gov ou com a senha prata ou com a senha ouro para que você possa acessar o ECAC. Rendimentos, você vai acessar o ECAC, vai lá em Meu Imposto de Renda, tem ali no lado direito, Carnê-Leão. Clicou ali, você já vai logo em rendimentos. Rendimentos, adicionar rendimentos, selecionar trabalho não assalariado, preencher com data, CPF, pagador e descrição e valor. Para cancelar e estornar, mesmo processo e ainda mesmo dados do CPF. Lembrando que você só pode cancelar ou estornar no prazo de 10 dias. Passou esse período e aí você vai ter que fazer um lançamento como uma despesa dedutível. Para quem declarar, toda pessoa física que pagar o serviço de saúde sem exceção. Maximize suas deduções legais. Despesa dedutível, aluguel de consultório, IPTU e condomínio, material médico odontológico, salário de funcionários, marketing profissional. Mas Murilo, se eu olhar lá no livro caixa, não tem essa conta. Mas de acordo com a IN 1500 no seu artigo 104, o marketing é uma despesa de custeio. Você precisa ser conhecido, você é dentista, você é psicólogo, fisioterapeuta, médico, você precisa ser conhecido. Então você pode pagar por esse marketing e é uma despesa. Você só vai ter que incluir essa conta como uma despesa dedutível e colocar e lançar conforme você vai tendo esses gastos. Por isso que o meu curso Carnê-Leão 2.0 é o mais completo, porque eu fiz por módulos, por profissionais liberais e eu monto um plano de conta específico para você. Tá com dúvida ainda? Não entendeu como é que funciona? Mesmo eu explicando aqui passo a passo, adquira meu curso, porque além de você entender toda a operação, você tem um suporte comigo em até 24 horas. Soluções para os casos mais complexos. Recusa de CPF. Qual é a solução? Informe a obrigação legal no agendamento. Ou seja, na hora que o seu paciente for agendar, você fala, olha só, eu preciso do seu nome e do seu CPF para emissão do Receita Saúde. Ah, eu não quero. Então, o que você vai fazer? Recusa. É melhor você recusar essa consulta, esse procedimento, do que ter problema com a Receita Federal. Então, o primeiro modo, a primeira solução para você evitar isso tudo que a gente falou até agora, é na hora que o paciente vai ligar para poder agendar. Peça o nome e peça o CPF. Menor de idade com CPF, use o CPF do menor. Você vai colocar quem pagou? Beleza, é o responsável. Mas tem que ser o CPF de quem usufruiu da consulta, do procedimento ali. Sem CPF, foi o que eu falei, eu acho muito difícil. Mas aí você vai usar o CPF de quem paga. E terceiro que paga, use sempre o CPF do titular do pagamento. Quem está pagando? É ele que você vai usar como titular. E efetivamente quem pagou pode deduzir da despesa desde que seja a pessoa dependente, a quem ele pagou seja dependente dele na declaração que ele é titular.
Lembrando que para ser dependente existem algumas regras, ok? Entendido? Sua saúde fiscal em dia. Você precisa ter esses procedimentos, ter essas atitudes para não ter problema com a Receita Federal. Vamos lá. Proteção total. Receita Saúde não é burocracia, é proteção de multas devastadoras, malha fina, tanto constrangedora para o seu paciente quanto para você. Organização é tudo. Registre cada pagamento imediatamente. Crie rotinas que protejam o seu patrimônio. Gestão profissional. Galera, gestão é tudo, em todas as áreas. Ah, mas eu não tenho uma empresa. Mas você tem que fazer a sua gestão para você poder ter um crescimento saudável. Saúde fiscal do consultório é tão importante quanto a saúde dos pacientes, porque se você falir, como você vai cuidar da saúde dos seus pacientes? Transforme essa obrigação em ferramenta de crescimento. Profissional organizado fiscalmente tem consultórios mais prósperos e seguros. Cuide da sua vida fiscal, assim como você cuida da sua saúde. Ok? Galera, esse é mais um vídeo para você. Compartilhe, dá o like, deixa a sua dúvida aqui nos comentários se por acaso ainda tiver. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!